obrigado, Senhor, por esta conferência, pela palavra encorajadora, pela palavra maravilhosa, pela praticidade. Nós não só ouvimos a palavra, mas nessa conferência muitos de nós tivemos a oportunidade de praticar aqui mesmo, nos consagrar mais ao Senhor, consagrar mais a nossa vida, consagrar os nossos bens, consagrar o nosso tempo. Eu creio que nós vamos sair daqui diferentes, irmãos, do que quando viemos. Como já avisamos ontem, agora nós vamos ofertar ao Senhor. Nós estamos nesse ministério final, último ministério. É o ministério que nós seguimos e praticamos. É o ministério do apóstolo João. O ministério que o Senhor revelou para nós, que vai permanecer até a volta do Senhor. É o ministério de espírito e vida. É o ministério da prática das verdades. Não é nada doutrinário, não é nada teórico. É o ministério que nos leva a praticar a palavra de Deus. Nós precisamos das verdades. Todas as verdades que estão na Bíblia nós precisamos. Mas o que o Senhor quer é que nós pratiquemos as verdades. E esse ministério de João, que permanece até a volta do Senhor, é um ministério completo. É um ministério que inclui o ministério da palavra, o ministério dos serviços e o ministério das riquezas materiais. A palavra é o principal, nós todos precisamos da palavra. Por que fomos encorajados nesta conferência? Porque houve um abundante ministério da palavra nesta conferência. E também nesta conferência o Senhor nos encorajou a servir, né? Hoje o Senhor está nos levando a avançar na visão da vida da igreja. Antes nós ficávamos só nos locais. O Senhor quer que nós nos reunamos. A reunião é importante, mas não é só reunir no nosso local, excluindo todo mundo, só nós. O Senhor quer que esse evangelho do reino seja levado para todos. E o Senhor hoje nos deu uma ferramenta maravilhosa, que é o Bucafé. No Bucafé nós nos reunimos ali, os nossos irmãos de diferentes grupos cristãos também reúnem ali com a gente. Nós estamos todos juntos, todos caminhando para o reino. Ninguém está dizendo que é para parar de reunir, não. Nós estamos em reunir mais ainda do que nunca. Nas casas, nos bairros, nos lugares de oração, nos Bucafés. Não excluindo ninguém, mas incluindo todo mundo. Hoje os Bucafés estão pouco a pouco substituindo os nossos antigos locais de reuniões. Mas as reuniões são importantes, nós nunca devemos deixar de nos reunir. As reuniões não podem ter aquele formato, irmãos, formal. Nós temos que ter uma reunião gostosa, cheia de vida, cheia de liberdade, cheia de funcionamento, cheia de o ministrar da vida. Louvado seja o Senhor. E também, hoje o Senhor está nos encorajando a servir nas equipes. Nesta conferência, irmãos, centenas e centenas, quase milhares de equipes são formadas, para nós sairmos, para levar o evangelho do reino para os bairros. Ó, irmãos, se você ainda não faz parte de uma equipe, irmãos, essa é a oportunidade. Nós que precisamos aperfeiçoar-nos também nos serviços, no ministério dos serviços. Não tem nada melhor do que servir as pessoas com Cristo. E o terceiro é o ministério de riquezas materiais. Nesta conferência também, irmãos, muitas ofertas foram levantadas, né, nas várias regiões, situações milagrosas. Não vou falar aqui os valores, os irmãos devem saber. Olha, irmãos, não estou falando da oferta domingo de manhã. No domingo passado, irmãos, nós, graças ao Senhor, as ofertas, né, que estão sendo levantadas, foram levantadas domingo passado, foram destinadas para a África e a Europa. Hoje também vai ser para a África e a Europa. E os irmãos foram bem generosos. Nós já anunciamos aos irmãos, domingo passado, foram levantados, né, R$86 mil, né, para a África e a Europa. Hoje, Senhor, esperamos que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje é a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Quando falo hoje, são os dias em que nós vivemos. No ministério de João, nós temos um episódio. Eu vou falar bem rápido, daí nós vamos ofertar. Tem um episódio que nos toca profundamente.
é o episódio de Maria. Foi falado ali com bastante detalhes. Nesse ministério de Espírito e Vida, o Senhor é muito prático. Nós ofertamos tudo que nós temos para o Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, eu oferto para o Senhor. Nada é para mim, tudo é para o Senhor. Hoje eu estou um pouco preocupado. O Brasil está melhorando ou não está melhorando? Está melhorando. O Brasil faz parte de um dos países componentes dos BRICS. É o país emergente, um dos mais fortes. E a situação econômica está melhorando. E quando a situação econômica está melhorando, especialmente nos grandes centros, especialmente os casais jovens, eu vejo assim. Hoje, por um lado, há um grupo que está se consagrando ao Senhor. Mas tem outro grupo, irmãos, eu falo isso com bastante temor e tremor. Estão dedicando a sua vida para ganhar dinheiro. Não é pecado. Mas nós precisamos estar focados. Qual é o nosso objetivo? É investir no mundo presente ou é investir no mundo que há de vir? Muitos estão subindo na vida, jovens, empresários, jovens executivos, jovens nas boas empresas, ganhando bem. E na hora de gastar, irmãos, nós gastamos em muitas coisas supérfluas. O irmão Dong tem falado para nós tantas e tantas vezes. O Senhor hoje quer nos aperfeiçoar para administrar no mundo que há de vir. E o Senhor hoje nos prova. Eu falei isso no domingo passado, eu vou repetir para aqueles que não estiveram. O Senhor nos põe à prova em 4 itens e nos treina, nos aperfeiçoa para nós administrarmos. Primeiro, o nosso tempo. Como nós administramos nosso tempo? O nosso tempo é para o reino ou é para a nossa vida no mundo presente? Segundo, o Senhor nos aperfeiçoa no nosso relacionamento humano, no casamento, na vida da igreja, no serviço da igreja, na obra do Senhor. E aí, irmãos, que nós precisamos negar realmente a nossa vida da alma. Terceiro, o Senhor nos aperfeiçoa na administração dos recursos materiais que Ele colocou nas nossas mãos. A visão hoje precisa mudar, irmãos. De quem é o dinheiro que está na tua conta bancária? De quem é? Muitos dizem, eu que dei duro, eu que trabalhei, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quero. Eu quero dar um testemunho pessoal. Eu e minha esposa, nós não temos, isso é um testemunho pessoal para os irmãos, para encorajar os irmãos. Tudo que nós gastamos, nós temos comunhão antes. E nas ofertas também. Nós não temos liberdade, pelo menos eu e minha esposa, de gastar o dinheiro como a gente bem entende. Porque nós temos a visão de que o nosso dinheiro é do Senhor. E ela e eu somos apenas os gerentes dos recursos do Senhor. Então quero encorajar todos os irmãos, o Senhor nos põe à prova. Se nós não sabemos administrar hoje os recursos materiais que o Senhor nos colocou nas mãos, nós não vamos poder administrar no mundo que há de vir. O irmão Dong nos deu os testemunhos tantas vezes nesta conferência. Ele já transferiu praticamente todos os bens dele. E ultimamente, vários apartamentos, ele compartilha aqui mesmo. Ele transferiu de banco, já mandou tudo para o Banco Celestial. Ele vendeu. Oh, irmão Dong, você vendeu? Oh, perdeu, né? Não, eu transferi de banco só. Transferi o título para outro banco. Esse banco nunca vai falir. Louvado seja o Senhor. E por último, o Senhor nos aperfeiçoa. E nesse ponto nós aprendemos muito com o nosso amado irmão Dong. Aprender a administrar os recursos humanos que o Senhor colocou à nossa volta. Os irmãos com quem nós servimos, especialmente os irmãos cooperadores, irmãos responsáveis de serviço. Saber motivar os irmãos, encorajar os irmãos, para que os irmãos possam funcionar, servir na vida da igreja.
Irmãos, e no ministério de João, ele deu um exemplo de uma irmã chamada Maria. Ela ouviu, a vida dela era para o reino. E naquela noite no jantar, ela ungiu os pés de Jesus. Ela trouxe 1 libra, um pouco menos de meio quilo, do melhor perfume daquela época, de unguento, de nardo puro, num vaso precioso. Ela chegou, não pegou algumas gotas, pôs atrás das orelhas do Senhor. Não, ela quebrou o vaso inteiro. Esse quebrantamento do vaso significa, irmãos, negar a vida da alma totalmente. E derramou totalmente sobre Jesus. O comentário geral foi: que desperdício. Irmãos, eu quero ser hoje aquele que desperdiça, entre aspas, tudo no Senhor. Que o mundo diga: que desperdício. O Senhor é digno que eu, entre aspas, desperdice tudo que eu tenho sobre o Senhor. Para o Senhor não tem nada de desperdício. Nunca vou poder pagar a dívida daquilo que o Senhor pagou por mim. 1 libra. E Judas falou: isso aqui podia vender para os pobres. 300 denários. 300 denários, irmãos, é o salário de um ano inteiro. 300 dias úteis de trabalho. De 1 denário é o salário de um dia de trabalho. Então, considerando que alguém ganha R$833 por mês, um ano de trabalho são R$10.000. Ela comprou perfume, R$10.000, de uma vez sobre o Senhor. Ela seguiu o que o Senhor está nos falando hoje. Ela preparou tudo antecipadamente. Não quando houve a necessidade, ela foi buscar o dinheiro. Ela já guardou aquele dinheiro. Não sei como é que ela pôde guardar aquele dinheiro. Foi guardando o salário dela. Ela comprou o perfume e disse: eu vou derramar tudo sobre Jesus. Naquele dia ela derramou tudo. Daí os discípulos falaram: que desperdício. Daí o Senhor repreendeu os discípulos e falou: ela o fez antecipadamente para a minha sepultura. Irmãos, hoje, na questão de consagrar-nos a nós, questão de consagrar os nossos bens, não é só quando o Senhor precisa que a gente vai atrás. Nós precisamos consagrar, ofertar tudo antecipadamente. É que nem aquele jumentinho, já estava preparado antecipadamente. Alguém preparou aquele jumentinho, estava lá atado. Foi só o Senhor falar: vai buscar, que está pronto para mim. Nós devemos estar prontos. Separar o nosso tempo, separar o nosso dinheiro, separar a nossa vida, tudo para o Senhor. Tempo é tudo, irmãos. Daí quando Jesus morreu, e daí apareceu outro, chamado Nicodemos, um homem bom. Ele foi lá e ofertou quanto? Ele ofertou quantas libras? 100 libras. 100 libras. Se 1 libra vale R$10.000, 100 libras vale R$1 milhão. Eu quero ser Nicodemos, ofertar R$1 milhão para o Senhor. Mas, irmãos, o Senhor já estava morto. A única pessoa que ofertou para o Senhor enquanto ele estava vivo foi Maria. E isso foi registrado no Evangelho de João, com detalhes, mais do que em Marcos, para mostrar, irmãos, que nesse ministério de espírito e vida, não é formalismo. Ofertar não é assim. É ofertar de coração, antecipadamente para o Senhor. Hoje nós vamos ofertar, mas o nosso encargo não é só levantar um bom valor hoje. O Senhor está preocupado com a nossa vida. A partir de agora, como nós vamos viver? Continuar vivendo para nós ou viver para o Senhor? Quem quer viver para o Senhor? Vamos agora gastar meio minuto e consagrar-nos para o Senhor. Dá para o Senhor o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei e o que eu posso. Consagrar tudo para o Senhor. Daí nós vamos cantar um hino e nós vamos ofertar. Amém? Esse é o último dia. Daqui a pouco nós vamos ouvir alguns testemunhos, encorajamento que foi preparado. Hoje é uma reunião especial. Daqui a pouco nós vamos, daqui a 1 hora, 2 horas, nós vamos todos embora, voltar para casa.
que o Senhor possa realmente mudar a nossa vida, irmãos. Nós somos para o reino. O Senhor hoje tem na terra um grupo de pessoas que segue o Senhor Jesus na oração que Ele nos ensinou. Hoje, irmãos, quase ninguém ora desse jeito. O único lugar que eu sei onde nós oramos desse jeito é na vida da igreja, na vida prática da igreja. A oração é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Não é só assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade na minha vida, no meu casamento, na minha família, como assim é no céu. Amém? Vamos orar então, meio minuto, nós vamos ofertar. Vamos preparar e nós vamos cantar o hino S98, tá? Depois que nós orarmos. Vamos orar meio minuto. Vamos nos consagrar ao Senhor. E queremos agradecer a todos os irmãos pela cooperação no serviço e assim por diante, tá, irmãos? Muito obrigado por tudo.